graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja. Estamos aqui na presença do Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade. Queridos, Deus é maravilhoso. Deus é lindo, Deus é tremendo. Esse domingo, dia do Senhor, dia profético para a nossa vida. Tivemos pela manhã um culto profético e este também é um culto profético, amém? Glória a Deus, onde Deus tem falado conosco, tem falado com a sua igreja. Abra aí em Juízes, capítulo 4. Vamos ler o versículo de 1 a 3. Juízes 4, versículo de 1 a 3. Amém? Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Císera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia durante os filhos de Israel. Curva sua cabeça. Pai, nós queremos te louvar, te glorificar pela tua palavra, por este momento, Deus, da palavra, em que o teu Espírito Santo ministra aos nossos corações, esta palavra que veio do teu coração, para o nosso coração, o coração da tua igreja. E teu Espírito Santo fale, Deus, no individual, no pessoal, Deus, de cada um, porque o Senhor que conhece o deitar e o levantar, conhece, Deus, o coração, mais profundo do coração, as necessidades, aquilo que teus filhos têm colocado diante de ti. Nós oramos, te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame sobre nós, Pai. Continue derramando, Deus, da tua unção, da tua graça, do teu poder. E assim, Deus, nos fortalecendo e nos capacitando, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido, o título dessa mensagem é Quebra o Ciclo. Quebrando o ciclo, quebra o ciclo. Né? E é interessante porque a gente sabe o que é um ciclo. Ciclo é um período de tempo que tem o início e que tem um fim. É um período de tempo. Começa e termina. Né? Isso, ou seja, começa um tempo, termina, vem outro tempo. Isso é um ciclo. No entanto, a gente vê que tem pessoas que se comportam durante esse ciclo da mesma maneira. Começa um ciclo, termina um ciclo, e pessoas se comportam da mesma maneira. Ou seja, entre um ciclo e outro ciclo que se vem, vive os mesmos resultados, às vezes até estagnados. E essa questão de ciclo, a gente vê que Deus, na Bíblia, Deus trabalha com tempo, 40 anos, 400 anos, né? Deus trabalha em ciclos. Mas Deus também é um Deus de novidades, né? Deus é um Deus de renovo, Deus é um Deus que nos surpreende, pelo menos a mim. Eu vejo a mão de Deus na minha vida em tudo, queridos. Até no fogo que eu esqueço ligado ao arroz queimar. O Espírito Santo está ali e está ali, vai lá que você deixou o fogo ligado, vai queimar o seu arroz. Sabe, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, eu vejo a mão de Deus. E olha, Deus responde. Deus responde. Manuel, eu estava lá na Bahia, Manuel me liga, milagre. O que foi? Depois eu te conto. E eu fiquei esses dias todos lá, com aquela, que será? Ele me deixou assim. Depois que eu cheguei, que ele veio contar uma resposta de oração. E ele até falou hoje, nossa, Helena, a gente às vezes acha que a nossa oração está tão fraca, né? Mas Deus, assim, no outro dia, Deus vai estar aí, ó. Eu estou ouvindo a tua oração. Então, assim, Deus é um Deus que Ele está sempre ali trazendo novidade para nós. Ele está sempre ali trazendo coisas novas. Ele é um Deus que trabalha no ciclo, mas dentro desse ciclo, que começa e termina, Ele tem sempre algo novo para as nossas vidas. E esse novo é sempre melhor. Tem sempre algo melhor. E aí eu pergunto, é possível quebrar ciclos? Sim. Sim. Tem ciclos na nossa vida que precisam ser quebrados. Ciclos viciosos, por exemplo. Eu mesma
estudando essa palavra, lendo essa palavra, orando, buscando de Deus a revelação dessa palavra, o Espírito Santo falou no meu coração, sim, que eu perguntei, ciclos podem ser quebrados, Senhor? O Senhor quebra ciclos? Sim. Ciclos viciosos, sim. E Deus começou a mostrar na minha vida quantos ciclos viciosos eu tenho que quebrar na minha vida. Jesus amado. Quantos? E não eram poucos, não. Sabe por quê, queridos? Porque entra ano, sai ano, e parece que tudo está se repetindo. Não sei com vocês, mas tem coisas na minha vida, tinha, né? Porque eu quebrei o ciclo. Comecei a quebrar os ciclos viciosos na minha vida. Entra ano, sai ano, e parece que tudo é a mesma coisa, aquela mesmice. E aí a gente entra naquele, né? Aquele ciclo de reclamação, de autocomiseração, parece que nada acontece com você, parece que você é o coitado do mundo, é o último, como é que fala? O último biscoito do pacote. E aqui, nesse texto, nós vemos a história de Israel, um momento da história de Israel, nesse capítulo 4, nós vemos um momento turbulento da história de Israel. E a gente lendo, estudando aqui, o livro todo de Juízes, não só esse capítulo, nós vemos que nós somos transportados para um momento desafiador na história do povo de Israel. Um momento desafiador, qual? Que eles precisavam quebrar o ciclo. Era um momento que eles precisavam quebrar o ciclo. E aqui nesse capítulo nós temos, é repleto de lições de fé, obediência e as consequências de abandonarmos os caminhos do Senhor, ou de não ouvirmos, atentarmos para a voz de Deus, para os propósitos de Deus nas nossas vidas, que muitas vezes não entendemos. E sabe o que é bom nisso? Que Deus nunca mostra o processo, porque senão a gente não correria. Mas o processo é bom, porque o processo ele transforma, ele nos faz crescer, nos faz a cada dia se aproximarmos mais de Deus e entender como Deus trabalha nas nossas vidas, como Deus trabalha naquilo que Ele tem para nós. E o contexto aqui desse capítulo 4, onde o povo estava vivendo um momento desafiador e ter que quebrar o ciclo, qual era o ciclo aqui? O ciclo da apostasia. Era o ciclo da apostasia. Aqui nesse capítulo 4, no contexto do capítulo, o povo estava sob a opressão dos cananeus. Os cananeus eram o pior inimigo do povo de Israel. Porque Josué já havia destruído, né, a cidade, mas não tomou posse. O povo se reergueu lá, reconstruiu Canaã, muito mais poderosa do que era antes. E os cananeus se tornaram um povo muito perigoso para o povo de Israel. Aí ficou, né, aquela, você me paga. Vocês me pagam. Então, depois da morte de Eude, que trouxe, né, no período, paz sobre Israel, por quase 80 anos, mais ou menos, depois dele quebrar a opressão, que eram os amoreus, se eu não me engano, nos moabitas, a opressão dos moabitas, mais uma vez aqui o povo estava abandonando o Senhor. Eudes morreu, e o povo voltou a virar as costas para Deus. E como consequência, né, como resultado da consequência, eles foram entregues nas mãos do pior inimigo deles, que foi os cananeus. O inimigo implacável. Eles foram entregues na mão do rei Jabim, rei de Azor, um rei tirano, um rei que governava sobre os cananeus e era conhecido pela sua hostilidade, um rei ruim. E eu acredito que ele tinha nos olhos muita sede de vingança, vingar do povo. E esse tempo em que o povo ficou sobre a hostilidade, sobre a opressão deste rei, o povo de Israel começaram a idolatrar, a servir aos deuses cananeus. Eles foram virando as costas para Deus. E esse rei, ele tinha um comandante do seu exército chamado Cícera.
E ele era muito temível. Ele era um comandante militar muito terrível. Assustava todo mundo. Então, o povo ali, nessa época de Juízes, foi a época que, depois da morte de Josué, as tribos começaram a se reunir para traçar, porque eles tinham uma promessa da terra prometida, e agora? Josué morreu. Josué foi sucessor de Moisés, e agora? Então, cada tribo começou a, cada um cuidar de si. E eles começaram a viver um tempo, um ciclo de apostasia. Ou seja, de frieza espiritual, abandonando a Deus, virando as costas para Deus e adorando outros ídolos. Os ídolos pagãos, dos cananeus. Então, era um ciclo de opressão, de angústia, de tristeza. E quando eles se viam encostado na parede, quando eles se viam ali com o peso daquela opressão, aí eles começavam a clamar. Eles começavam a clamar a Deus. Eles começavam a buscar a Deus. Se lembravam de Deus. Eles começavam a buscar a Deus e clamando a Deus. E ali eles oravam. Eu acredito que tinha um remanescente ali, que orava, que clamava, que buscava a Deus ali. E isso foi se tornando vamos dizer, uma narrativa assim recorrente. Levantava-se um juiz, temente a Deus, o povo era liberto da opressão. Aquele juiz morria, o tempo de levantar outro juiz, o povo virava as costas para Deus. E aí o povo caía nas mãos dos seus inimigos. E aí, queridos, depois de algum tempo de aflição e sofrimento, porque o povo passava, depois que eles começavam a clamar a Deus, o Senhor levantava um juiz, um libertador, alguém que livraria Israel ali dos opressores, para trazer tempo de paz. E era repetitivo, como eu já disse, repetitivo, iniciando e terminando por várias vezes nesse processo. E aí o que trazia para eles? Trazia prejuízos. Economicamente, esse povo não prosperava. Não tinha como prosperar. Por quê? Os seus opressores tomavam tudo que eles tinham. Tudo que eles tinham. Moralmente, eles não podiam evoluir. Sempre caía nos mesmos erros. Sempre estava cometendo os mesmos pecados. Estava nas mesmas práticas da idolatria, da apostasia, da frieza espiritual. Nas práticas pecaminosas que desagradavam a Deus. E por fim, querido, o mais importante, espiritualmente eles não cresciam. Oprimidos pelo inimigo. Sendo subjugados, adorando a outros deuses, outros ídolos. Então, ao longo do livro, de todo o livro de Juízes, reflete essa realidade que nós vivemos nos nossos dias de hoje. Essa é uma realidade que nós vivemos nos dias de hoje. A palavra de Deus diz que nos fins dos tempos, muitos iriam se apostatar da fé. Muitos se esfriariam. O amor se esfriaria. O amor a Deus, o amor ao próximo. E o povo ali, ao invés de permanecer fiel a Deus, permanecerem fiéis a Deus, aquele que os havia tirado do Egito. Querido, Deus é bom. Deus, se você puder olhar para Deus com seus olhos espirituais. Não é olhar para movimento, não é olhar para A, B ou C, mas é olhar para Deus com seus olhos espirituais. Você vai ver o tanto que Deus é maravilhoso. Deus cuida de nós, amém? Deus cuida de nós. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração.
Eu estava com viagem marcada já há mais de um mês. Acho que mais de um mês, né? Tudo certo. A gente vem pagando essa viagem já há mais de uns 2 ou 3 meses. Surgiu uma situação na minha família, na minha casa, que nos impossibilitou de viajar. E a viagem, metade da viagem paga. E eu compromissada com a turma, né? E eu disse para o meu filho, fui lá para a casa dele depois de um culto aqui, ficamos lá até meia-noite. E eu disse para ele, eu não tenho condições de ir. Não era questão financeira, mas emocional. Uma situação com a nossa filha. E eu disse, eu não vou porque eu não vou ficar legal lá. E eu falei para eles, eu assumo o restante do compromisso, mas eu não posso ir. E ele, mãe, a minha nora, a Gleice, mas Helena, eu falei, não, gente, o sentimento de vocês são um, o sentimento de mãe é outro. E eu não fui. E aí eles resolveram, fizeram lá os projetos deles, refizeram, né, André? E eles se reuniam, iam se reunir na segunda-feira para poder fazer o pós, né, viagem. E eu disse para eles aqui no domingo de manhã, na semana de viajar, eu falei, eu não vou com vocês, mas eu vou lá, na casa da Lu, orar por vocês. Eu vou orar com vocês. Só que aí meu celular sumiu, eu fiquei sem comunicação. Estava atendendo todo mundo pelo telefone aqui da igreja. Avisei para o pastor Cedinho, que estava sem celular, que ele sempre me liga. E fiquei nessa preocupação de o celular está aqui ou está em casa. Acabei que eu não fui. Né? Deus trouxe no nosso coração paz, que o meu celular estava em casa. E eu não posso perder esse celular, tem muita coisa, né, daqui da igreja no celular, eu trabalho com o celular. E aí eu fui para casa, não fui para a reunião deles. E daí, esqueci de avisar para a Gleice, para o André, que eu não ia. E a Luciana me liga, e aí, cadê o André? Mãe, cadê você? O pessoal está perguntando por você. Eu falei, eu estou aqui, até esqueci que eu não vou mais, tal. Não ia mais para a reunião deles, mas eu vou estar orando aqui por você. E Luciana me liga, chamada de vídeo. Eu estava na cama, já tinha tomado banho de pijama, ela me liga, chamada de vídeo. E ela começou a falar comigo, uma palavra que ela disse. Deus falou ao meu coração, agrada-te, Senhor, e eu satisfarei o desejo do teu coração. Queridos, naquele momento ali, eu conversei com o Manuel ficou apreensivo também, porque não dava para ele, o pastor ia viajar, coincidiu a nossa viagem. E eu falei, gente, eu não vou, porque o pastor está viajando, eu tenho que ficar na igreja também, para cuidar das ações da igreja, né, como ele diz, a gente descansando, mas carregando pedra. E Manuel disse, não, você vai e eu fico, você precisa relaxar, você precisa descansar. E eu falei, mas como eu vou, a situação ainda continua mesmo. Aí eu falei para a Gleice, depois eu dou a resposta. Naquele momento, Deus disse para mim, vai, que eu cuido de você, eu cuido do que é seu. E eu fui dar a resposta para a Gleice. E Gleice botou no grupo, ela vai e assinou um compromisso de não desistir mais. Eu falei, Senhor, eu não assinei não, foi o Senhor que assinou. E aí eu fui dormir, da noite para o dia. Deus reverteu a situação. Deus é bom, gente. Deus reverteu a situação. Que era 2 situações que estavam me preocupando. E aí eu falei, bom, nós vamos. E pronto, ficamos felizes, né? A gente resolveu ir, deu tudo certo. E eu fui tranquila, não muito porque o Manuel não foi a primeira viagem que eu faço assim, de férias sem o Manuel, mas Deus tem propósito em tudo. Foi muito bom, porque eu fui lá, fiquei lá cuidando das ovelhas, pastor. Ovelhas preciosas. Foi um momento muito agradável, foram 8 dias de muita comunhão, né, André? Muito bom mesmo, de conhecer mais as pessoas. Equipe de louvor, todo mundo sabe, né, que a equipe de louvor foi. E eu só falei para eles, vocês falam para o pastor, você vai puxar minha orelha, pensar que eu arrastei. Não, eles que me arrastaram, viu, pastor? Eles que me arrastaram. E, queridos, lá, faltou uma situação, lá, no meio da viagem, o telefone toca, e eu recebi a notícia da segunda situação resolvida. Deus é bom, quando Deus fala, pastor, Ele cumpre. Então, aqui nós temos que ter essa sensibilidade de olhar para Deus e ver o tanto que Deus é fiel, o tanto que Deus é bom.
E o povo, ao invés de permanecer fiel ali a Deus, aquele que tinha tirado ele do Egito, conduzindo eles à terra prometida, aquele povo constantemente estavam se desviavam de Deus, da presença de Deus, para adorar outros deuses. E com isso ali, eles desencadeavam a ira de Deus. Deus ali, pela sua desobediência, eles eram entregues nas mãos dos inimigos. Sempre caíam na armadilha de abandonar a Deus. Sempre caíam nessa armadilha. Mas glória a Deus, porque Deus é bom, igreja. E quantas vezes Deus os resgatou. Quantas vezes Deus os resgatou. Mesmo com as suas escolhas imprudentes, Deus resgatou o seu povo. Deus sempre livrava o seu povo. Mesmo o povo tendo um relacionamento com Deus circular ali. Sabe aquele relacionamento com Deus que é a mesmice? A mesmice? O relacionamento com Deus tem que ser linear. Tem que ser, sempre. Seguindo, caminhando eu vou para Canaã. Já estou cantando de novo aqui. Né? Sempre linear. E esse povo, eles começaram a ter um relacionamento com Deus circular. Ciclo vicioso de levanta e cai. Levanta e cai. Não prosperam, não crescem espiritualmente, não alcançam a promessa, estagnaram, não marcham mais para conquistar a terra prometida e ficaram ali estagnados. Sobre a opressão do inimigo, do maior inimigo de Israel. E com isso o povo perdeu muito, não reconhecendo o valor da obediência. Queridos, obedecer a Deus muitas vezes não é a nossa vontade. Vai além. Às vezes a gente, não é isso que eu quero, Senhor. Mas o Senhor diz, obedece. Quantas vezes, muitas vezes, eu já quis fazer as coisas do meu modo e Deus não é desse modo. E eu conhecendo como Deus trabalha, eu não sou boba. Porque eu já levei muita puxão de orelha de Deus. Por eu não obedecer à vontade de Deus. Hoje, já tem muito tempo que eu não faço mais isso, viu, gente? Hoje eu já não caio mais nessa. Nem que aquilo seja, mas Senhor, não era isso que eu queria. Mas essa é a minha boa, perfeita e agradável vontade para a tua vida, mulher. Lá na frente Deus vai mostrar. Oh Deus, aí você fala, glória a Deus que eu obedeci. Glória a Deus que eu obedeci, que eu ouvi a voz de Deus. Mesmo que não seja aquilo que o meu coração queria, a minha vontade própria. Mas Deus, Ele me honrou, porque eu obedeci. E nesse contexto mesmo, olha como Deus é bom, que mesmo nesse contexto de desobediência, Deus levantava juízes para libertar Israel da opressão do inimigo, dos inimigos. Deus é bom, queridos. Mesmo muitas vezes a gente andando no caminho da desobediência, Deus está ali com as mãos estendidas para nos libertar das mãos da opressão dos inimigos. Deus levantava juízes, e estes juízes aqui não eram juízes, apenas juízes magistrados, mas também pessoas simples, pessoas carismáticas, líderes carismáticos que Deus capacitava para guiar o seu povo na batalha. Você é um escolhido de Deus nessa casa. Você tem voz profética nessa casa. O louvor, os diáconos, todos nós temos voz. Hoje, voz profética, hoje aqui pela manhã, quando estava no momento do louvor, o Espírito Santo falava no meu coração, é ato profético. E eu não entendi ato profético. E o Senhor, eu não estou entendendo, só vinha aquele ato profético. Eu falei, o que é para fazer? Para falar com o pastor Sérgio? O que é? Senhor, de repente o louvor entra. Ressuscita. E aí eu comecei a glorificar a Deus ali, e orando, e aquela voz de novo, ato profético. De repente, Gleice é tomada pelo Espírito Santo de Deus e abre a boca e diz, vamos fazer um ato profético. Sabe, queridos, nós somos voz profética onde o Senhor nos colocar.
Aonde o Senhor nos plantar, aonde o Senhor nos colocar, nós somos voz profética nessa terra. Então aqui Deus levantava líderes, homens, mulheres. Foi nesse contexto aqui, nesse cenário que aparece Débora. Não quero falar falar sobre esse contexto, mas assim, é nesse contexto que Deus levantou aqui uma mulher, levantou Débora. Profetisa e juíza em Israel. E ela se destacou aqui como poucas mulheres. Ela se destaca aqui na Bíblia como poucas mulheres que ocuparam cargo de liderança no Antigo Testamento. Mas Deus levantou Débora, levou ela até Baraque, que era um comandante também militar do exército de Israel. E ali eles uniram forças. E ali confiando, nós precisamos confiar uns nos outros, confiar na liderança. Hoje a palavra do pastor, eu fiquei ali chorando, orando a Deus. Porque Deus, Ele revela um anjo da igreja. É um anjo da igreja, nós temos que estar orando. Então ali, nós temos que, confiar e saber que Deus está no controle. Unimos força, sermos comprometidos com Deus em primeiro lugar, comprometido com a nossa liderança, comprometido com a nossa igreja, comprometido com aquilo que Deus nos chamou para fazer, aonde nós estamos. Amém? E assim unidos nós somos capazes, mais fortalecidos e capazes de superar os obstáculos que se levantam, os poços, né? O pastor pregou. Vamos juntos desentulhar os poços, cavar novos poços, se assim for necessário. E aqui, queridos, os israelitas, eles escolhiam seguir seus próprios caminhos. E isso trazia muito, muito prejuízo para eles. E quantas vezes, igreja? Quantas vezes, Helena? Você fez o mesmo? Quantas vezes você faz o mesmo? Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Escolhemos os nossos próprios caminhos, tomamos as nossas próprias decisões, tentando controlar as nossas vidas, tentando controlar as situações, sem a ajuda de Deus e sem consultar a Deus. E aí, queridos, muitas vezes nós entramos num ciclo vicioso de desobediência. Quebre o ciclo da desobediência. Amém? Quebre o ciclo da desobediência. Deus tem cuidado da nossa vida. Deus tem cuidado da nossa vida espiritual. Deus tem nos alimentado. Deus tem todos os dias o maná espiritual para a tua vida. Você faz devocional todo dia? É muito bom. Sabe, nem que seja ali 5 minutinhos, 10 minutinhos do seu tempo, acorda mais cedo, mas faz um devocional de manhã para você ver como que o seu dia flui, que é uma beleza. Ah, pastora, não vai ter mais luta no dia? Vou fazer. Não, vai ter. No mundo tereis aflições, mas você vai estar ali, fortalecido e preparado para enfrentar os desafios daquele dia. Você vai ouvir a voz de Deus, a primeira coisa que você vai ouvir. Hoje, eu nunca durmo de tarde, eu não consigo. Mas ontem eu tive um dia muito puxado, fui ajudar minha filha aí nesse processo de mudança. E eu falei, não, estou cansada, eu tenho que relaxar. Eu não gosto de dormir de tarde, eu fico com dor de cabeça. E eu encostei ali, peguei o texto, fui ler, e daí a pouco eu fui tomada pelo sono. Sabe como é que eu acordei, gente? Acordei guerreando. Acordei repreendendo demônio. Em nome de Jesus. Falei, Senhor, o que é isso? Nem dormi, nem descanso. Uma guerra espiritual tremenda. Levantei e fui beber um copo d'água. Eu estava repreendendo os espíritos malignos de uma casa. Não sei quem é, não conheço, nunca vi, uma casa. E eu, glória a Deus, Senhor. Então, queridos, nós temos que ter esse discernimento, sabe? De entender o que Deus tem para as nossas vidas, os propósitos de Deus para as nossas vidas. Nossos pecados magoam a Deus e magoam aqueles que estão próximos de nós. Em consequência, vem a opressão inimiga. Então, o povo aqui voltava para Deus quando a coisa apertava. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Está tudo bem. Sumiu, nunca mais foi, né? Não, ocupado, tal. Eu conheço pessoas que
na igreja pedindo oração, campanha de oração para quê? Emprego. Não peça trabalho não, viu? Peça emprego. Emprego. Deus dá. Deus abre porta, abriu 3 portas para a pessoa escolher. 3 bancos. Foi trabalhar, escolheu um banco. Sumiu na igreja. Vamos atrás, que houve? Não tenho mais tempo. Você pediu trabalho ou você pediu emprego? Trabalho não te dá tempo, mas o emprego te dá. Certo? Ou estou errada? Precisamos trabalhar, né? Precisamos correr atrás. Então, conheço muita gente assim, que está tudo bem, quando está ruim, aí aparece. Marca gabinete, né, pastor? Vai lá, me ajuda a carregar essas pedras, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. E é a nossa função, né? Arrancar, às vezes, carrapicho. Mas não é só nisso. Sabe, o povo vivia assim. Quando o negócio apertava, corria para Deus. Quando o negócio estava bom, né? Levantava um juiz bom, um juiz que temente a Deus, as coisas caminhavam. O juiz morria aí. E aí? Cadê a fé? Cadê a obediência? Então, muitas vezes, nós podemos encontrar em ciclos assim, de esfriamento espiritual, de comodismo, sabe, aquela vida de religiosidade. Hoje eu vou lá bater o ponto na igreja. E é isso que Deus está falando para nós. Vamos quebrar esse ciclo. Hoje Deus falou, usou a Gleice aqui. Não é movimento, não é revoada de pombos, né, como dizia o pastor Vlarino, ruger de tambores, não. É aqui, ó. É você e Deus, sabe? É você e Deus. Quebrar o ciclo da preguiça espiritual. Quanto tempo tem, meu pai, que eu não abro a Bíblia para ler? Eu só ouço a palavra na igreja. Nós temos que ler Bíblia, nós temos que estudar a palavra. Quando nós chegarmos aqui, o pastor pregar, a gente já... Epa, esse texto aí eu já estou... Entendeu o que Deus está falando? Nós muitas vezes nos encontramos assim, eu já passei por isso. Entrei em ciclo de esfriamento espiritual, é horrível. Nós vivemos num mundo cheio de distrações, igreja. Distrações e tentações. E fica fácil nós desviarmos da fé, fica fácil nós desviarmos das coisas de Deus, dos propósitos de Deus. Se nós não vigiarmos, nós nos envolvemos em coisas que não edifica, que nos tira do propósito de Deus. Muitas coisas o mundo oferece para nos trazer satisfação. E aí o supercrente vai dizer para mim assim agora, aquele que confia na sua religiosidade, vão dizer, eu não, jamais. Vigia não, supercrente, para tu ver. É isso que nós aprendemos aqui. A importância de permanecermos fiéis, mesmo em tempos de desafios. Amém, Igreja Batista Cristã? Mesmo em tempos de desafios, nós temos que permanecer fiéis. Fiéis aos planos de Deus, fiéis aos propósitos de Deus. Fiéis àquilo que Deus tem. E é nos nossos próprios desafios que podemos encontrar coragem, ânimo, força. Lembrar que a nossa fé capacita a avançar na conquista da terra prometida, na conquista das promessas de Deus para a nossa vida. Essa igreja tem promessa. Você tem promessa, amém ou não? Amém. Precisamos refletir na nossa jornada espiritual, a nossa vida espiritual. Como o pastor pregou, você tem poço entulhado? Você tem sonhos estagnados? Você não tem conseguido alcançar, ver a promessa de Deus?
Você não tem conseguido confiar na providência de Deus, no avanço da promessa de Deus para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. O inimigo entulha poços, nós cavamos outro. Amém? O inimigo tenta roubar, mas nós resistimos. E Deus tem nos dado a oportunidade de escrevermos uma nova história. Aleluia! Você pode dizer amém? Deus tem nos dado a oportunidade, Deus tem aberto a oportunidade para nós escrevermos uma nova história, quebrar o ciclo. Quebrar o ciclo significa que independente da posição em que nós nos encontramos, que você se encontra, a única possibilidade que nós temos de evoluir, de conquistar, de avançar, de escrever uma nova história, é a criação que Deus nos dá de novas oportunidades. Tem gente que não gosta de sair da zona de conforto. Não é bom mesmo não sair da zona de conforto. Mas às vezes é necessário. Preguei quinta-feira, né, Dudu? Elias debaixo do zimbro ali. Deus sai daí. Foi para a caverna, Deus sai daí. Deus não quer crente na zona de conforto. Deus não quer profeta na zona de conforto. Deus quer profeta marchando, seguindo o caminho. Aleluia, amém? Então vamos avançar, vamos escrever essa nova história. Como no pessoal, a sua vida pessoal, sua vida espiritual. Escrever uma nova história, quebrar esse ciclo, talvez de frieza espiritual, de preguiça espiritual, de congelamento, né, espiritual, de religiosidade, sabe, não, a gente vai à igreja, acho que foi, não sei quem foi que ministrou aqui, foi o Pedro, né, que é bom a gente estar na igreja glorificando ao Senhor. Hoje eu estava cansada, gente, você não tem noção como eu estava cansada. Eu falei, ai, Senhor, eu sei que eu posso ficar, mas eu quero ir para a igreja. E glória a Deus que eu vim, que eu fui muito abençoada. Hoje eu estava assim, ainda bem que eu fui para a igreja de manhã, eu tinha perdido a bênção. Eu tinha perdido aquela oportunidade tão linda do culto da manhã. Mas eu estava muito cansada. Eu vim para a igreja arrastando. Mas eu vim porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu sei que Deus tem algo preparado. Eu sei que Deus tem algo preparado para nós. Quando você vem para a igreja, deixa eu te dizer uma coisa. É porque Deus tem preparado algo para você. Você não sentou nessa cadeira assim só para sentar, não. Deus tem algo preparado para você. Amém? Então venha para a igreja com essa perspectiva. Eu vou adorar a Deus, eu estou cansada, mas eu vou, porque Deus tem algo preparado para mim. Eu não vou lá só bater o ponto, mostrar para o pastor que eu estou na igreja. Não. Venha porque você ama a Deus em primeiro lugar e porque você ama a sua igreja. Querida, a gente tem que amar a igreja. É tão gostoso a gente ter esse amor pela igreja. Porque a gente... É igual como um time, né, pastor? As pessoas que têm aí, os times aí, futebol aí, Flamengo, cada um veste a camisa e não fala dele não, falou? Não fala do meu time não, o meu time é Flamengo. É mesmo, meu time é Flamengo. Não fala mal do meu Flamengo, não. Aí o André fala, mãe, quem é o goleiro do Flamengo? Eu sei lá. E que torcedor é tu que não sabe nem que eu só sei que é Flamengo. Muda todo, né? Eu não acompanho, mas meu time, a gente tem que ter um time, o meu é Flamengo. Desde quando eu nasci. Então a gente tem que amar, a gente tem que vestir a camisa do nosso time, da nossa igreja, como nós vestimos a camisa do nosso time. Amar a nossa igreja. E como nós temos visto aí, nossa igreja está passando por um momento, né, delicado de coisas novas, pastor. De novidade,
de mudanças. Então, queridos, para a gente encerrar. Você já se sentiu assim? Nesse ciclo? Reflita. Poxa, virada de ano, né? A gente faz um tanto de pedido assim, né? Às vezes, mas aí chega no final do outro ano. Glória a Deus que, né? Tem muitos Deus responde, mas tem algumas pessoas que, isso aí não funciona não deu certo aí, ó. Vou repetir os pedidos tudo de novo. Vou ter que repetir os pedidos tudo de novo. E é isso que Deus está falando para nós, Igreja Batista Cristã. Para você que está aí também nos ouvindo, está em casa. Vamos quebrar o ciclo. Ciclos viciosos. Ciclos que nos colocam em caminhos altos e baixos na vida espiritual. Muitas vezes você já tentou de tudo para buscar um sentido, né? Uma resposta, um propósito. Mas ainda não entendeu, não entende porque as mesmas coisas, sempre acontecendo as mesmas coisas. Nada flui. Talvez é isso que nós precisamos, talvez é isso que você precise. Encerrar ciclos e começar novo ciclo. Amém? Encerrar ciclos e começar novos ciclos. Como, pastora Helena? Deixo o comodismo. Deixe o comodismo. Saia, quebra o ciclo do comodismo onde você nunca cresce. E a ansiedade sempre aumenta e te lança ali no infortúnio, no estresse, onde muitas vezes a gente sofre. Escute. Todas as áreas da nossa vida, escute. Precisa de renovo. Precisa de renovo. Deus, Ele não é aquele Deus estagnado. Ele tem sempre algo novo para mim e para você. Todos os dias, todas as manhãs, as misericórdias dEle se renovam. Todos os dias Deus tem algo novo para você. Todas as áreas da nossa vida precisam de renovo. Coisas velhas e ultrapassadas têm a tendência de roubar a nossa energia para produzir frutos novos. Para que o novo seja recebido, é necessário desfazer do velho. Ontem a Gleice mandou uma foto de uma samambaia, tadinha dela. Ela está mudando de casa e herdou umas filhinhas para cuidar. Mas samambaia para cuidar. E ela mandou uma foto, Helena, eu corto essa, o que eu faço? Falei, corta os galhos secos, tudo. Aí ela mandou a foto bem ampliada, eu falei, Jesus, não vai adiantar, Gleice. Essa samambaia precisa ser arrancada e ser plantada num vaso novo. Mas tem que ter prudência, tem que saber plantar direitinho, colocar adubo, colocar terra, tudo direitinho. Aí ela, vixe, mas por enquanto só corta os galinhos velhos, porque aí ela vai criando força. Porque quando for replantar ela já vai ter uma certa força. Depois eu vou aí e faço isso para você, porque eu gosto de planta. E essa samambaia é assim, senão ela cria muitas raízes secas, e aqui ela vai tomando ela assim, e aquelas raízes secas ela vai impedindo de novos frutos brotarem, novas folhinhas, né, brotarem, ela fica linda e maravilhosa. Às vezes não precisa trocar de vaso, às vezes precisa só podar as raízes velhas e deixar, porque lá no fundinho dela você vê a raiz mãe, verdinha, aí você corta as raízes velhas e planta ela de novo, joga um adubo, 3 meses ela está te dando uma alegria que você nem imagina. Você diz, aquela era aquela samambaia? É. Para que o novo seja recebido, é necessário, muitas vezes, desfazermos dos velhos hábitos, daquilo que não se adequada mais à sua vida. Quebre o ciclo daquilo que não adequada mais à sua vida. Deus tem novidade para você. Deus tem coisas novas para você. Talvez você esteja perguntando, Senhor, por que não aconteceu no ano 2023? Vai acontecer em 2024? Vai, se você entender
que Deus tem coisas novas e você precisa fechar ciclo e começar um novo ciclo. Desapega. Desapega. Desapega, não tenha medo de deixar para trás. Desapega. Amém, igreja? Vamos colocar de pé. Deus tem promessa para a tua vida. Eu estava lá em Guarajuba. No primeiro dia, eu fiz um propósito todos os dias acordar às 5 horas da manhã. Falei com todo mundo, não é uma obrigação, mas eu vou estar acordando todo dia às 5 horas da manhã, 5h30 eu estou na área da piscina para orar. Quem quiser pode ir. Aí a Meire, a Luciana, eu quero. Foram 8 dias, Dudu também, a gente indo para a praia, né, Dudu? Ver o pôr do sol, orando pela igreja, orando. Foram dias de férias, mas foram dias de muita oração. E no primeiro dia que eu combinei com a Meire, falei, Meire, 5h30, meu quarto era de frente dela, eu fui para o banheiro e meu telefone, não foi o meu telefone, eu ouvi um cântico que dizia assim, uma nova história Deus tem para mim. Aí eu falei, nossa, a Meire já está ouvindo louvor uma hora dessa. Falei, glória a Deus, ela está animada. Quando eu chego no meu quarto, o meu telefone do nada cantando esse refrão. Grandes coisas o Senhor vai fazer neste lugar. E eu tomei posse daquilo como uma resposta de Deus. E foram dias lindos, maravilhosos. Muito bom, muitos livramentos nós tivemos. Deus nos levou e Deus nos trouxe em paz. Foi assim, presente de Deus. Então Deus tem promessa para a tua vida, promessa de conquista. Decida, quebre o ciclo e viva um novo ciclo. Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Deus, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Pai, diante da Tua presença gloriosa, diante, Senhor, da Tua promessa, diante da Tua palavra, diante da Tua majestade. Estamos aqui na presença do Senhor, como igreja, como filhos e filhas, como servos e servas. Nos rendemos, Senhor, aos Teus pés. Nos rendemos, Senhor, ao Teu senhorio. Nos rendemos, Senhor, à Tua vontade. Nos rendemos, Senhor, aos Teus planos e aos Teus propósitos. Senhor, neste momento nós nos colocamos diante de Ti. E dizemos, Senhor, eis-nos aqui. Olha para cada um, Senhor. Olha para o coração de cada um nesta noite. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, fala a cada coração, traz a cada coração, Senhor, a revelação daquilo, Pai, que cada um precisa. Senhor, é um novo tempo, o Senhor tem falado de um novo tempo, Senhor, para as nossas vidas. Oh Deus, como eu posso contemplar, oh Pai, como eu posso contemplar, Senhor, porque o Senhor, os planos do Senhor são bons, são perfeitos. Os pensamentos do Senhor são pensamentos de bem, não de mal. Obrigada, meu Deus. Obrigada pelo que Tu estás fazendo. Nós cremos e confiamos em Ti. E nós profetizamos sobre esta casa, nós profetizamos sobre estas vidas, nós profetizamos sobre a vida de cada um aqui, Pai. Um novo tempo, um quebrar, Senhor, de ciclos viciosos, oh Deus, de esfriamento espiritual, oh Papai, de incredulidade, Senhor, Pai, nós aqui, oh Deus, profetizamos um novo tempo, Senhor. Como profetas, ó Pai, nesta casa, nós profetizamos que uma nova história, Senhor, estaremos escrevendo, Pai, escrevendo, Deus, diante da Tua vontade, Pai, para as nossas vidas, ó Deus. Nós Te glorificamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Pastor Sérgio.